14 a 26. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui, aqui ele cita algumas pessoas daquele tempo, Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também os de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outrossim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Eu quero reler o versículo 15 e eu o coloco como centro, o foco principal da mensagem de hoje. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A minha mensagem, a pregação desta noite, ela está destinada a toda a igreja, mas com especial ênfase e exortação aos diáconos, novos diáconos, aos diáconos reeleitos e aos presbíteros e ao presbítero reeleito. E quero começar esta mensagem chamando a atenção para algo muito importante. Como é importante considerarmos as palavras de apreço e de orientações que o apóstolo Paulo dirige a Timóteo. A Timóteo como um jovem pastor, mas a Timóteo como jovem pastor exposto ao exercício da liderança na igreja. A um homem que está à frente para liderar, para direcionar, para ministrar na casa do Senhor. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, de 1 a 16, o apóstolo Paulo fala algo assim, que vem perfeitamente enfatizar aquilo que nós precisamos ter como como referência para nós, ainda que já não sejamos mais jovens ou não tão jovens. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas ciladas ou dessas paixões e segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor,
siga ou segue a constância e seja manso sempre. Combate a boa batalha da fé. Tome posse da vida eterna para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Irmãos, como isso é atual, como isso é relevante, como precisamos considerar estas palavras. Porque é muito fácil um líder da igreja se perder. É muito fácil se tornar infiel. É muito fácil cair na obsolescência. É muito fácil perder a visão do ministério. É muito fácil tornar-se um escândalo. É muito fácil profanar as coisas de Deus. É muito fácil profanar o nome de Cristo. Por isso, o sentido dessas palavras gira em torno do fato de Timóteo já ter recebido a certeza da vida eterna ao crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Paulo diz isto como homem salvo que ele era. Essas palavras giram em torno de um homem que já tinha professado a sua fé por ocasião do seu batismo. No caso, lá na primeira viagem missionária de Paulo, e agora ele se encontra diante do desafio maior, que é ser um líder espiritual da igreja. E aqui, nesse momento, Paulo se dirige a Timóteo como homem que se dispôs a servir. Agora há pouco, reunidos em conselho, juntamente com os irmãos que foram eleitos e reeleitos, nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre isto. Resumindo, as questões que movem os corações desses irmãos, o Manuel, o Adão, o Emerson, o Cirilo e o Vinícius. O que os movem a quererem exercer o diaconato, a exercer o presbiterato. E Paulo está procurando fazer com que Timóteo tenha uma reação muito clara, muito explícita, para que ele possa ser motivado por algo que seja realmente importante. Não a sorte da ganância, não o fazer para se aparecer, não o ato de se tornar uma autoridade pura e simplesmente, não o fato de procurar satisfazer uma das vaidades pessoais, mas o fato maior, servir ao Senhor com fidelidade, tornando-se um instrumento de valor, destacando-se perante a igreja como líder, mas um líder que faz a vontade de Deus, que busca a fidelidade e se tornando assim um homem aprovado por Deus. As palavras de um dos presbíteros mais experientes lá no conselho, agora há pouco, foi para dizer assim: olha, irmãos, às vezes é necessário exercer a paciência. Às vezes é necessário medir as palavras, para não ser engabelado, para não ser envolvido e não cair em algumas tentações. Porque nem todos sempre possuem a compreensão dos ministérios da igreja, da razão de ser da igreja. Mas nós, os líderes, os presbíteros, os diáconos, precisam ter com clareza esta perspectiva, a de ser achado, aprovado por Deus. Por isso, as palavras do apóstolo Paulo aqui são exortações ao homem de Deus, a Timóteo, a mim, aos presbíteros, aos diáconos em atividade e aos diáconos que estão chegando. Exortações ao homem de Deus. Em primeiro lugar, a primeira exortação é o homem de Deus ter discernimento da sua responsabilidade pessoal
como crente, sabendo que ele foi chamado para servir. A responsabilidade inicial é esta. Fomos chamados para servir. E é isso que Paulo está mostrando para Timóteo. Se pegarmos e relermos agora todos esses versículos, nós vamos observar o quanto Paulo fala sobre abnegação para servir, o quanto Paulo fala sobre consagração para servir, o quanto Paulo fala sobre paciência para servir, o quanto Paulo fala sobre dedicação para servir. Resumindo, Paulo está falando, é preciso ter esta convicção. Estamos na liderança da igreja para servir. E é preciso termos esta responsabilidade. Não há coisa melhor, na verdade, a fazer na igreja, como pastor, como diácono, como presbítero, se não servir. Emprestando o ouvido, dando bons conselhos, sobretudo os conselhos bíblicos, exortando na palavra, orientando na necessidade, ajudando naquilo que muitas vezes fogem até o padrão da igreja, como alguma necessidade de casa, alguma necessidade prática, alguma questão na repartição pública, alguma orientação de ordem geral, às vezes até orientação sobre a vida familiar. Nós já ouvimos aqui um antigo pregador, já falecido, o reverendo Evandro, que dizia que o crente que não serve, ou o líder que não serve, não serve. O crente que não serve para nada. Já ouviram falar de crente esquenta-banco? Já ouviram falar de crente ausente, que não participa da igreja? Já ouviram falar de crente que não contribui com nada? Já ouviram falar de crente que não presta serviço? E já ouviram falar de crente que só critica, que só reclama? É o outro lado da decadência maior. Além de não servir, de não ajudar, ainda atrapalha. Paulo está dizendo para todos nós precisamos ter a completa consciência de que nós devemos servir. Como disse agora há pouco o presbítero Manuel, servir deve ser melhor do que ser servido. Este é o exemplo de Cristo. Reparem bem no exemplo de Cristo. Ele não usurpou ser igual a Deus, embora fosse e continue sendo filho de Deus. Mas aqui na terra, ele sempre serviu. Sempre serviu. E não escolheu para servir. Aliás, ele escolheu sim, ele escolheu os pobres e os necessitados de espírito. Ele escolheu as pessoas rejeitadas, os enfermos, os caídos, os tidos como piores na sociedade, os párias. Ele escolheu aqueles que estavam perdidos. Por isso, nós precisamos, irmãos, presbíteros e diáconos, e pastores aqui presentes, nós precisamos estarmos sempre cientes de que a nossa maior responsabilidade perante Deus, fomos chamados para isto, para servir. E servir com qualidade. E não fazer isso por sorte da ganância. Fazer com amor e fazer bem feito. Segunda exortação de Paulo ao homem de Deus, no exercício da liderança, no exercício do presbiterato, dos ministérios, do diaconato,
Todo o crente chamado por Deus precisa buscar conhecimento para possuir a autoridade da palavra de Deus em suas palavras e em seus atos. Os irmãos devem se lembrar, agora há pouco eu lhes perguntei como vocês entendem o diaconato. Recordam disto? Nós precisamos entender que servir a Deus, trabalhar para o Senhor, exercer a liderança na Igreja de Cristo, isto tudo e muito mais precisa ser feito baseado no conhecimento da palavra de Deus, para que haja autoridade espiritual, para que haja autoridade moral, para que o ministério seja bem executado, conforme a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz quais são as razões para isto. Eu vou citá-las apenas, dizendo para ele ser um crente fiel e um líder eficaz, em conformidade com a autoridade espiritual que vem da palavra. A primeira razão para que Paulo dissesse isso para Timóteo, e diz isso para nós hoje. Timóteo, assim como nós deveremos ou devemos compreender bem a importância de nos tornarmos exemplos. Quando ele diz assim a igreja não desprezará a sua mocidade, a sua juventude, e passarão a admirarem o seu caráter, a sua vida. O líder da igreja precisa ser admirado pelo seu caráter, pela sua postura, pela sua vida. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual Paulo disse que a autoridade no exercício da liderança da igreja baseia-se na palavra. Ele deveria dedicar-se à leitura pública das Escrituras, extraindo delas o seu ensino e mostrando assim de onde vinha a sua autoridade. A gente ouve pessoas dizerem aí à torta direito, em nome de Jesus. Já repararam como tem pessoas que falam isso por aí? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E às vezes eu me pergunto, se Jesus estivesse aqui agora para poder intervir nesta palavra xoxa, nesta palavra sem sentido. E aliás, a Bíblia fala que quando Cristo voltar e julgar o seu povo, muitos dirão, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. E ele vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome fizemos. Pois é. Quem julga os corações é Deus. Ele que sonda e conhece os nossos intentos. Por isso Paulo diz assim, olha, construa o seu caráter na leitura, na citação pública da palavra. O que isso quer dizer? Há um embate, há uma orientação, há uma circunstância. E muitas vezes nós falamos o que achamos, né? Eu acho, né? Olha, na minha opinião, até fazemos pose, né? Na minha opinião, sabe? Olha, eu penso, e aí vem, né? Às vezes um monte de abobrinha. Ler publicamente e citar as Escrituras a palavra de Deus diz isso, irmão. E eu estou te exortando, estou te orientando a seguir a palavra. E sabe, queridos, eu tenho descoberto uma coisa, muitas vezes o que diz a palavra não é o que eu gostaria de dizer. Às vezes o que eu gostaria de dizer era explodir uma bomba. Mas a palavra de Deus diz, não é bomba,
nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Essa é a fonte da autoridade de um líder na igreja. A citação da palavra como referência, não o achômetro. Passe a testar isso, inclusive quem não é líder da igreja. Lá no coral, lá na SAF, lá na UPH, lá na sala de escola dominical, em vez de dar a sua opinião, veja o que diz a Bíblia. E defenda o que diz a Bíblia. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. A terceira razão: você não deve negligenciar o dom que você recebeu quando da sua ordenação. Paulo está querendo dizer, Timóteo, as pessoas vão te aprovar vendo os seus dons. Eu não acho que nós precisamos ficar dando nome para os dons. Eu acho isso às vezes uma manipulação e um direcionamento, manipulação do crente. Eu acho que o crente devia conhecer as Escrituras Sagradas suficientemente, orar em quantidade suficiente, para que ele perceba o despertamento do Espírito Santo na sua vida, quanto ao dom que Deus lhe deu. Eu vejo as Escrituras Sagradas me dizendo isso. Avive o dom que você recebeu. Qual o dom que Deus te deu, meu irmão? Você já sabe? Presbítero, diácono, pastor, o líder que recebeu o dom de liderança, ele precisa avivar isto, e lutar por isso, e defender isto, porque assim as pessoas vão reconhecê-lo como um bom líder da igreja. Naturalmente. Às vezes a gente precisa se identificar, né? E às vezes a gente se sente tão desprotegido. Enquanto pastor, não precisava disso. Basta agir como pastor. Enquanto presbítero, não precisa dizer isso, basta ser. Enquanto diácono, não precisa, basta ser. Esse testemunho público falará por si só. A quarta razão: Timóteo não deveria ser negligente, mas antes ser dedicado, a fim de que todos pudessem ver o seu progresso. Irmãos novos diáconos, os irmãos encontrarão dificuldade no começo. E não existe uma fórmula a não ser esta: não ser negligente. Faça o que tem que ser feito, conforme a necessidade, e aquilo que foi apresentado para ser feito. Uma das piores coisas que a gente pode fazer na liderança da igreja é dizer não. É dizer não para não pregar, é dizer não para não instruir, é dizer não para não atender, é dizer não para não servir. Na minha experiência, todas as vezes que alguém disse não, alguém veio fazer o que tinha que ser feito. E às vezes vieram pessoas que não eram habilitadas para fazerem. Melhor teria sido feito. Melhor seria ter feito o que era para ser feito. Não seja negligente. A quinta razão: Timóteo deveria ser observado atentamente, assim como ele próprio deveria possuir autocrítica em relação à sua vida e seu ensino, para verificar se eram consistentes. Autocrítica. Sou um bom pastor na perspectiva bíblica? Sou um bom presbítero na perspectiva bíblica? Sou um bom diácono na perspectiva bíblica?
onde eu devo mudar, o que eu devo fazer melhor, onde eu devo me corrigir. Ter autocrítica, autoanálise. E a última razão de Paulo, para Paulo dizer a isso a Timóteo, quanto a buscar conhecimento e autoridade na palavra de Deus, Timóteo deveria demonstrar sensibilidade em seus relacionamentos, tratando as pessoas de forma condizente. Deveria tratar os idosos com respeito, os jovens com igualdade, o sexo oposto com moderação, e todos com aquela afeição que une os membros da família da igreja. Tratar com afeição, cada um. Nós vamos encontrar pessoas antipáticas, sempre. Pessoas difíceis, gênios difíceis. Vamos encontrar pessoas nada fáceis. Mas Deus nos chama para sermos assim, afetuosos. Muitas vezes precisaremos engolir. Cadê o Manuel? Manuel, vamos precisar engolir sapos, né, Manuel? E sapos grandes. Porque se não tivermos amor, tudo que fazemos significa nada. Não valerá nada. Percebe por que a autoridade de um líder da igreja baseia-se na palavra? Meu último ponto na pregação. Se Paulo disse que, em primeiro lugar, a responsabilidade pessoal do chamado é servir, e se ele disse que a liderança precisa basear-se na palavra, ele também vem dizer algo, e aí um lado mais pessoal. Há um compromisso de fidelidade a ser honrado em todo o tempo. Há um compromisso de fidelidade a ser honrado. O líder precisa ter clareza de que é uma pessoa a serviço de Deus e por isso não pode ser causa de escândalo, nunca. Precisa manter a sua fidelidade com honra e dignidade. É uma recomendação pessoal. Tu, porém, ó homem de Deus. Paulo não está dizendo assim, tu, porém, ó qualquer um. Tu, porém, que quer entrar e sair a qualquer momento. Mas ele diz, tu, porém, ó homem de Deus. Esta é a ênfase. E o que nos salta aos olhos é o fato da exortação lhe mostrar que ele não deveria deixar-se levar pela correnteza dos comuns. Ao contrário, ele deveria se diferenciar da cultura prevalecente, porque Timóteo deveria se lembrar que ele era um homem de Deus e os seus valores e padrões precisavam ser estabelecidos em Deus e não no mundo. Não ser causa de escândalo. Nunca. Eu posso errar? Posso. Qualquer pastor pode errar. Pode cometer o pior dos pecados, entre aspas, o pior. Aquele que você mais critica. Presbítero, diácono, podem errar? Podem. Mas que sejam involuntários e que não manche a honra de Cristo e que não deponha contra o Evangelho e que não sejam erros que deponham contra os seus próprios caráteres. Que não desonrem, que não quebre o vínculo da fidelidade.
E ao cometer um erro, ao cometer um ato pecaminoso que cause grande escândalo público, tome a iniciativa de se afastar, antes de se tornar pedra de tropeço. Eu digo, e eu torno aqui público para a igreja, aquilo que eu falo para muitos pastores em particular, quando eu aconselho ministros jovens. Pastor pode furtar? Pode. Pastor pode adulterar? Pode. Pastor pode matar? Pode. Mas deixa o ministério antes. Se afaste antes. Não seja pedra de tropeço para homens e mulheres da igreja, sobretudo para os mais novos, novos na fé, novos nos caminhos do Senhor. É inevitável o escândalo, mas o Senhor Jesus disse: ai daquele por meio do qual vier o escândalo. Meus irmãos, precisamos manter o compromisso da fidelidade, de sermos homens honrados em todo o tempo. Fidelidade com honra em todo o tempo, em todo o tempo. Seja ético, sejamos éticos, fujamos das coisas deste mundo, busquemos a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Isso quer dizer, corra, fuja do mal, corra para perto, para trás da verdade e da justiça, corra para a cruz de Cristo, corra para Deus, sempre. Seja firme na doutrina bíblica, combata o combate da fé, fundamente-se nas Escrituras Sagradas e não nas fábulas humanas. Ensine a palavra de Deus e defenda esse ensino sempre. Busque tornar-se experiente. Busque experiência. Tome posse da vida eterna para a qual foi chamado. Grita, um grito moral, espiritual, tremendo aos ouvidos de Timóteo. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado. Isso é manter a honra da fidelidade como servo de Deus. Meus amados, eu termino esta mensagem. Sempre haverá na igreja pessoas que lutam no combate da fé. Sempre haverá pessoas bondosas, pessoas mansas, pessoas que conhecem a doutrina bíblica, que destacam-se pela boa moral e pela ética, mas nem sempre buscam e defendem a justiça, nem sempre defendem a verdade das Escrituras e muitas vezes esnobam as experiências espirituais dos crentes. Oremos juntos, hoje e diariamente. Senhor, dê à igreja homens que atentem para estas palavras. 1 Timóteo 3, 2-12. Que assim nós compareçamos perante Deus em algum momento da nossa vida, cientes da missão que recebemos. Exortações ao homem de Deus. Exortações aos homens de Deus. Exortações aos presbíteros, aos diáconos. Exortações bíblicas a nós, pastores. Que Deus tenha misericórdia e que Deus nos ajude. Amém.